sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à sua Aula Paraná, sexto ano, e aí vamos fazer hoje uma retomada de um assunto bem interessante que são os textos sagrados orais e escritos. Estão prontos, aventureiros da cultura, para a nossa viagem dentro desse universo da pluralidade, da diversidade cultural e religiosa. Afinal de contas, conhecer para respeitar. Quanto mais eu conheço a pluralidade e a diversidade, menos preconceito, menos intolerância, e é uma das coisas que estamos precisando muito. Superar a intolerância, trazer para perto as pessoas que nós amamos, cuidar dos outros, cuidar de si, para vivermos bem numa sociedade mais justa e igualitária. O objetivo desta nossa aula é retomar alguns conteúdos trabalhados no trimestre, desenvolvendo o conceito de textos sagrados, orais e escritos nas diferentes religiões. Mas, para início de conversa, vamos fazer uma reflexão. Você conhece algum texto sagrado? Já ouviu falar em textos sagrados? Mas o que faz um texto ser sagrado e o outro não? Qual que é a diferença entre um livro comum, um livro científico, literário e um livro sagrado? Será que um livro que é sagrado para uma pessoa pode para outra não ser e vice-versa? E ainda, os textos sagrados são somente escritos? Será que um texto só é sagrado ou um livro só se torna sagrado quando é escrito? E os povos que não têm livro sagrado, como é que fica? Por essa reflexão, iniciamos a nossa jornada de hoje na aula de ensino religioso, Aula Paraná. Bom, desde a antiguidade, lá da época da pré-história, a gente chama de pré-história o período anterior à escrita, então é chamado de pré-história. A humanidade vem buscando registrar seus acontecimentos importantes, seus conhecimentos, para preservá-los e repassá-los para as futuras gerações. As pinturas no interior das cavernas, chamadas pinturas rupestres, também são consideradas textos sagrados pelos estudiosos. Afinal de contas, já era um tipo de xamanismo. Eles acreditavam que pintando a caça, suas atividades diárias, estariam criando um tipo de magia. E aqui temos também uma escrita cuneiforme. O primeiro tipo de escrita era cuneiforme, talhada no barro, na madeira ou na pedra. Você sabia disso? Que então, pintura rupestre, depois escrita cuneiforme. Daí chega-se nos hieróglifos até chegar na escrita alfabética. Bom, os textos sagrados são considerados pelas tradições como verdades reveladas por suas divindades. Então, o texto sagrado, tanto oral como escrito, é considerado pela tradição, por aqueles que acreditam nesse texto, como uma verdade revelada pela divindade, que passa pelo humano e fica registrado. Então, aquilo que é sagrado para um povo pode não ser para o outro. O importante é você respeitar, porque é sagrado para alguém. Todo texto sagrado escrito já foi, antes de ser escrito, oral. Então, existem ainda hoje textos orais. Os povos africanos e indígenas, então as religiões oriundas da matriz indígena e da matriz africana, continuam como texto oral. Não porque eles não sabem escrever ou não aprenderam, mas é que é diferente das religiões monoteístas, como o judaísmo, islamismo, cristianismo, mesmo das religiões orientais, como o hinduísmo e budismo. Eles preservam a tradição e seus costumes dentro da oralidade, passando do mais velho para o mais novo. Por isso é tão importante o respeito à ancestralidade. Agora é aquele momento, um break, para você fazer uma atividade, para você colocar a cuca para funcionar. Descreva com as suas palavras a diferença entre um texto sagrado e um texto comum, aquilo que não é sagrado. E qual a importância dos textos sagrados para diferentes tradições religiosas? Não se preocupe com certo e errado. O importante é a tua capacidade de argumentar e tentar chegar à resposta correta. Um tempinho para vocês escreverem e já voltamos.
Retornamos com a nossa aula Paraná, sexto ano, textos sagrados, orais e escritos. E aqui você teve que escrever na atividade a diferença entre um texto sagrado e um texto comum e qual a importância para as tradições. Via de regra, a diferença entre um texto sagrado e um texto comum é que o texto comum pode ser um texto científico, literário, ele não tem o apelo a ser uma verdade revelada, e você também pode questionar o texto comum, você pode argumentar contra. Agora, o texto sagrado, ele é respeitado por determinada religião. Por exemplo, a Bíblia. Para muitos povos, e mesmo para quem mora no Brasil e não se considera cristão, a Bíblia é um livro comum. Agora, para quem acredita nela, para quem é cristão, seja católico, evangélico, protestante, ela é considerada sagrada, porque ali estão os ensinamentos que eles consideram mais preciosos. Outra característica é que os textos sagrados, sejam orais ou escritos, eles contêm a doutrina, os rituais, os preceitos éticos, os valores morais e também acontecimentos marcantes para aquela religião. A fundação da religião, a cosmologia, a visão de mundo e, enfim, aquilo em que deve se acreditar. Então, ele é muito importante porque mantém a tradição. O texto sagrado é uma forma de preservar a cultura e a religiosidade. Agora, mesmo que você não acredite ou não tenha religião, é importante respeitar, porque se não é sagrado para você, é sagrado para alguém. Vamos em frente, então, com a nossa aula. E agora vamos falar de uma coisa muito próxima da nossa cultura. Dentro dos textos sagrados escritos, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que o manuscrito bíblico mais antigo que nós conhecemos é chamado Codex Sinaiticus. E ele data do século IV depois de Cristo. Então ele foi escrito 400 anos depois de Cristo e foi descoberto no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, no Egito. Então, o manuscrito bíblico mais antigo é do século IV depois de Cristo. O que nós chamamos de Bíblia são dois livros. O Antigo Testamento, que são alguns dos livros da Torá judaica, então o Antigo Testamento anterior a Jesus, e o Novo Testamento, que são as histórias da vida, os ensinamentos de Jesus, que também foram escritos posterior à morte dele. Então, segundo a tradição cristã, é aceita pela tradição cristã, que a Bíblia foi escrita mais ou menos por 40 autores diferentes, sendo que desses, entre 1500 a.C. e 400 a.C., foram escritos os livros do Antigo Testamento, da Torá. Então, a Torá remonta à antiguidade antes de Cristo. E entre 45 e 90 depois de Cristo são os livros do Novo Testamento. Vocês sabem que o nosso calendário gregoriano, ele é dividido entre antes e depois de Cristo. Então a data que se acredita que Jesus nasceu é o marco ano 1 do calendário gregoriano. E aí nós estamos em 2021 depois de Cristo, no Ocidente. Mas os calendários orientais, por exemplo, o chinês está em 5.000, calendário árabe é mais antigo, calendário egípcio, inca, maia, azteca, muitos calendários estão entre 5 e 7.000. O nosso está no 2021, porque é 2021 depois de Cristo. Então tem depois de Cristo e antes de Cristo. Interessante, né? Vocês sabiam esses detalhes sobre a Bíblia? Bom, então o fato é que são dois livros, que uma parte, o Antigo Testamento, foi escrito antes de Cristo e são elementos, livros da antiga Torá dos judeus, e o Novo Testamento, que foi escrito depois de Cristo, que são os livros, então, do Novo Testamento. Um dos eventos mais marcantes da história dos livros sagrados foi quando Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, traduziu a Bíblia, que estava em latim, para o alemão. Foi um dos elementos importantes da Reforma Protestante. Ele traduziu a Bíblia chamada Bíblia de São Jerônimo, foi feita por São Jerônimo, então, século IV depois de Cristo. E ele traduziu para o alemão. Essa tradução, até então, só os padres, os bispos podiam ler e interpretar a Escritura Sagrada. A partir da tradução para o alemão, depois veio a tradução para o inglês e para as demais línguas, as pessoas puderam ler por conta própria. Isso é um dos fatos marcantes,
tanto da Reforma Protestante, como também da história dos textos sagrados escritos, claro, da nossa tradição ocidental, da qual a Bíblia é um dos livros mais lidos. Bíblia, que inclusive tem a ver com a palavra Bíbel, palavra grega, havia uma cidade chamada Bíbel, que era da onde se produzia o papiro, onde foram feitos os primeiros livros ainda na forma de pergaminho, então pergaminhos de papiro. Então, a palavra Bíblia vem do nome da cidade grega, onde começou toda essa confecção dos primeiros livros, antes ainda da imprensa e dos livros como conhecemos. Agora, um dos textos sagrados mais antigos que a humanidade conhece é o Rig Vedas. E ele é bastante ilustrado, também feito na forma de papiro e pergaminho. Ele data 3.000 a.C. Então, o texto sagrado escrito mais antigo da humanidade é o Rig Vedas, onde estão os Vedas, Sutras, Mantras, 3.000 a.C. E eles são 4 coleções de hinos, canções, textos ritualísticos revelados aos antigos sábios hindus. Eles também acreditam que são textos revelados. Fala da cosmologia deles, da criação do mundo para eles, das suas divindades. Também fala dos seus hinos, dos seus cantos, das suas preces, enfim, toda a sabedoria antiga do hinduísmo, transcrito ali em sânscrito antigo, no chamado Rig Vedas, que é o livro sagrado mais antigo da história da humanidade. Bem, falamos então da Bíblia, como o texto sagrado ocidental para os cristãos, do livro sagrado mais antigo, que é o Rig Vedas, da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão. Agora, e os muçulmanos? E o Islã? Bem, o livro deles é chamado Corão ou Alcorão. É o Corão ou Alcorão. E é o livro sagrado do islamismo. De acordo com a tradição muçulmana, Deus, ou Alá, revelou ao Corão ao profeta Muhammad, muito chamado de Maomé, mas o nome correto é Muhammad. No Islã, o livro é visto como a palavra verdadeira de Alá. É a palavra de Deus, a palavra de Alá. E aqui está a lei islâmica, a Sharia, aqui está todo o conhecimento. Os muçulmanos têm uma grande reverência pelo seu livro sagrado, pelo Corão. Como eu disse, a Torá, então, é um livro sagrado dos judeus, e ela é originalmente feito em pergaminhos. A Torá original são pergaminhos. Esse livro é entendido, a palavra Torá significa literalmente lei, assim como o Corão também é a lei islâmica, Torá é a lei. Como muitos falam que na Bíblia está contida as leis divinas. Mas originalmente ela significa ensinamento, instrução. E aí é muito importante a Torá, porque tanto no Corão dos muçulmanos como na Bíblia dos cristãos, boa parte vem da Torá, tem elementos, livros que são da Torá. Então quer dizer que islamismo, cristianismo e judaísmo têm muita conexão, porque eles todos falam da raça adâmica, de Adão e Eva, todos falam da Gênese, do Apocalipse, todos falam dos profetas antigos. A diferença é que no Novo Testamento do cristianismo fala de Jesus, no Corão fala do profeta Muhammad, e o Torá, eles têm uma forma de traduzir a Torá que é chamada Cabala. É um tipo de estudo sobre a sabedoria contida no Torá. Agora que nós falamos de alguns principais textos sagrados escritos, vamos fazer uma atividade. Mas essa atividade tem a ver com a sua realidade. Os textos sagrados escritos contêm aquilo que é fundamental na estrutura e na organização da cultura religiosa que o adota. Agora nós vamos dar um tempinho para você descrever 3 coisas fundamentais na sua vida. Retomando, assim como os livros sagrados contêm o que é fundamental para cada religião, vamos dar um tempo para vocês escreverem 3 coisas que são fundamentais na sua vida. Justifique o porquê da sua resposta. Um tempinho para vocês escreverem e já voltamos.
Voltamos com nossa aula Paraná. Ensino religioso, 6º ano, estamos tratando os textos sagrados, escritos e orais, orais e escritos. Já estudamos um pouquinho aqui sobre a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Reforma Protestante, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Falamos da Torá dos judeus, falamos do Corão dos muçulmanos e paramos para fazer uma atividade onde você selecionou aí 3 coisas muito importantes na sua vida. E essa questão é meio aberta, importante é a tua capacidade de argumentação, justificando por que essas coisas são fundamentais. Então, assim como os livros sagrados trazem aquilo que é fundamental para cada religião, nessa atividade você relacionou 3 coisas fundamentais na sua vida e justificou sua resposta. Bem, algumas tradições, organizações religiosas não chamam o seu livro sagrado de livro sagrado. Eu vou explicar. Por exemplo, tem uma religião que foi codificada, não criada, na França, por um cara chamado Allan Kardec. O nome original dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele tem um codinome Allan Kardec. Ele não foi o criador, mas ele foi o codificador de uma doutrina chamada Espiritismo. No Brasil ela é muito famosa. O Espiritismo é bastante famoso. Os espíritas acreditam em várias coisas. Por exemplo, Deus como inteligência suprema do universo, imortalidade da alma, comunicabilidade entre vivos e mortos, pluralidade dos espíritos e na evolução e reencarnação. E aí, eles não têm, assim, os seus livros básicos, a obra deles básica, como sagrado. Mas eles têm aí 5 livros. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e o Inferno e a Gênese. São 5 livros básicos da sua codificação. Livros importantíssimos, assim como aqueles livros que chamamos de sagrados. Mas como o Espiritismo tem um tríplice aspecto, eles se consideram filosofia por discutir, por falar de ética, o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Ciência, porque eles procuram estar baseados na ciência, e religião, pela crença em Deus e na alma. Então, eles não têm esse aspecto da sacralidade como outras religiões. Mas também é uma religião e também tem suas obras básicas. Existem outros movimentos filosóficos, religiosos, como o Seicho Noye, que também é uma religião, Perfect Life, que é uma religião oriental, a messiânica. Existem algumas religiões que vieram do Oriente, mas nessa vinda para o Ocidente, elas acabaram absorvendo um pouco da cultura, então muda-se. Como a igreja messiânica, que faz cura pelas mãos, o Jorei, a Perfect Life, enfim, são religiões orientais que estão dentro da cultura ocidental também, têm os seus textos importantes, mas eles não costumam sacralizar. Bom, nesta aula nós retomamos a questão dos textos sagrados orais e escritos. Aprendemos que os povos indígenas e africanos se mantêm na tradição oral e que o livro sagrado mais antigo do mundo é o Rig Vedas do hinduísmo e que o livro sagrado do judaísmo é o Torá, do Islã é o Corão. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima!